E nós estamos aqui felizes por cada um de vocês que se encontra aqui. E eu estou feliz aqui pela vida do Gabriel, do Robinho, Graciele. Robinho e Graciele, nós estivemos ministrando no dia 5 e 6 de novembro de 2016, ali em Maringá. E eu fiquei na casa deles. Eles faziam 10 anos aproximadamente que eram casados. Eles não podiam ter filhos. E aí nós chegamos com a Nilzete lá, eles doaram a cama dele para nós dormir lá. E quando nós saímos, eu falei, não tem como vocês não ser pais, né, não engravidar, porque aonde que nós temos passado, aonde que nós chegamos, sempre um antes e um depois. E nós oramos ali para nós despedirmos deles. Eu liberei uma palavra, que a próxima vez que nós se encontrássemos, ele estaria com o filho no braço. E eu sei que naquele mês ali, que nós soubemos a notícia que eles estavam grávidos, né? Eu gostaria que Graciele ficasse em pé, mostrasse o Gabriel para todos os irmãos. Vamos aplaudir Jesus na vida dessa criança. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Ele está aqui, eu peguei no braço ali, como Simeão, que não estava na expectativa de uma promessa, que ele pegaria Jesus nos braços. Eu peguei o Gabriel, porque eu não conhecia ele ainda pessoalmente, só por foto. E nós estamos muito felizes com a presença do Robinho. Ele andou tanto tempo conosco aqui também, um filho, são casal, filhos nossos, mas estava ali em Maringá. E também ele estava procurando uma porta do emprego, e nós oramos ali, e Deus deu emprego naquilo que ele mais ama fazer, mexer com instrumento. Ele trabalha numa maior loja distribuidora de instrumento no Brasil, e ele fez o horário dele, ele pediu o salário que ele quis ganhar. Então Deus abriu, escancarou as portas para ele. Ele está muito feliz, mas nós aguardamos eles como um grande empresário voltando para Telêmaco Borba. Nós o amamos muito. Eles, em nome de Jesus, estou feliz por você estar aqui, Robinho, Graciele, e o nosso querido aí, nosso amado, esse príncipe tão lindo que Deus deu a vocês. E aonde que nós temos passado, toda a igreja que nós recebemos sempre um antes e depois. Os lugares que já nos conhecem, cada vez que nós anunciamos, toda a igreja quer nos receber, né? Porque eu sempre oro, eu e a Nilzete, eu digo, Deus, a tua palavra diz que se der um copo de água para um dos teus filhos, terá um grande galardão. Imagina quando alguém nos recebe, dá uma mesa farta, um chuveiro, uma cama para nós dormir. A Bíblia diz que quando você recebe um profeta na sua casa, você recebe o galardão do profeta. Quando você recebe um justo na sua casa, você recebe o galardão do justo. Então, onde que nós temos passado, nós temos abençoado os lares, família, temos testemunhos maravilhosos de um antes e um depois. E graças a Deus não foi diferente também na casa do Robinho e da Graciele. Deus o agraciou ricamente esse casal. Eu gostaria de deixar um pensamento nesta noite aos irmãos, um texto bem conhecido da palavra de Deus, mas essa semana o Espírito Santo estava inquietando no meu espírito. É um texto de Josué, no capítulo 1, do versículo 1 em diante até o 9. Todos conhecem essa passagem aí, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que o Espírito Santo de Deus falou no meu espírito. A palavra do Senhor diz assim, Josué 1, a partir do 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, para que a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés, desde o deserto a este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até a grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás com esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, cuida de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito.
porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse texto tão precioso da sua palavra, e nesse momento eu peço a Ti, Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor já ministrou no meu espírito, que o Senhor venha ministrar a Tua igreja, que a Tua noiva receba esta palavra, ó Pai, e que a Tua igreja cresça, avance em graça e conhecimento, em sabedoria, ó Pai, e que Teu nome seja exaltado através de tudo aquilo que o Senhor está ministrando às nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Eu coloquei como título a nossa herança. Nós estamos vivendo este ano, o tema é os herdeiros da justiça, e nós temos promessa da parte de Deus para com as nossas vidas. A nossa herança é nós trabalhar no sobrenatural. Quando eu aprendo a trabalhar no sobrenatural, eu começo a usufruir de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Quando Deus fala com Moisés, para que Moisés estendesse, tocasse ali no mar vermelho, para que o mar se abrisse, nós vemos que Deus falou alguma coisa muito simples para Moisés. Deus falou uma coisa muito simples para eles: toca Moisés no mar, assim como o Senhor também falou a Josué, que a hora que o sacerdote pisasse ali no Rio Jordão, o Rio Jordão também abriria. Sempre Deus fala coisas simples para nós, só que infelizmente as coisas simples para nós parece tão difícil de você crer. As coisas simples que Deus fala para mim e você, muitas vezes nós temos uma dificuldade muito grande de crer. Quando Pedro chega para Jesus, falou: Jesus, estão cobrando os impostos de nós. O que Jesus fala? Pedro, a tua profissão é pescador, vai lá no rio, lança o anzol, e o primeiro peixe que você pegar, você vai encontrar lá a moeda dentro dele. Simples. Se você chega para mim: olha, minha empresa está falida, estou precisando de finança, meu sonho é comprar uma casa, meu sonho é trocar de carro, meu sonho é ter um sítio, eu falar para você: vai lá no Rio Tibagi, lança o anzol lá, e você vai pegar o primeiro peixe, e vai estar um diamante dentro dele, e vai resolver todos os seus problemas. Coisas simples. E as coisas simples, muitas vezes nós temos dificuldade de crer. Quando nós vemos Naamã saindo da Síria, indo até Samaria, e foi do encontro ao profeta Eliseu, e o profeta falou para ele, nem falou para ele, mandou seu moço: diga para Naamã, dá uns 7 mergulhos ali no Rio Jordão, e ele vai sair curando. Algo simples, e que Naamã questionou. Eu achava que ele ia convocar todas as pessoas, líderes aí, ia fazer me colocar as mãos sobre mim, me ungir, e eu seria curado. Então as coisas simples que nós recebemos, muitas vezes nós temos uma dificuldade tão grande em crer. Então nós precisamos ter uma libertação de fé, porque as coisas de Deus é simples, mas Deus fala de uma maneira simples. Este é o ano que eu e você, quando o Senhor diz que nós devemos meditar na palavra dele dia e noite, é um ano que você deve fechar os seus olhos por 5, 10, 15 minutos e começar a meditar na palavra de Deus, começar a pensar nas promessas, nos propósitos, daquilo que Deus tem para mim e para você. O Senhor falou para Josué: entra nessa terra, você vai cruzar esse Jordão, e aonde que você colocar a planta dos vossos pés, tudo isso eu te dou, tudo isso é seu. Não tema, seja fiel, não se aparte, medite nessa palavra dia e noite, porque muitas vezes nós não estamos usando as nossas armas espirituais. Amados, vocês são seres espirituais que habitam dentro de um corpo humano. Vocês são seres sobrenatural, vou mais além, que habitam dentro de um corpo humano.
O nosso Deus é um Deus do sobrenatural, e para que nós possamos usufruir no sobrenatural, nós precisamos crer na palavra de Deus. Nós precisamos entender que nós não somos pessoas naturais, nós somos pessoas espirituais. E as nossas armas são armas espirituais. Quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, em 2 Coríntios 10, 4, diz assim: pois as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, não são naturais, mas poderosas em Deus para demolição de fortaleza, derrubar raciocínio e todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Outra versão: as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza e sofisma, todo o pensamento contrário, derrubando toda a fortaleza, todo o sofisma, todo o raciocínio e todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. Nós sabemos que existe uma força contrária que luta contra o conhecimento para levar nós à incredulidade, a não crer no propósito, na palavra de Deus. Existe uma força que tenta te convencer, a tua alma, de que Deus não é autossuficiente para cumprir as promessas. E quando nós usamos as nossas armas que não são carnais, então nós levamos todo o conhecimento levantado levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo Jesus. Então você é um ser sobrenatural que habita num corpo natural. Por isso que a hora que o teu espírito sair, teu corpo é como tirar essa camisa e jogar ali, ela amontoa. E nós precisamos entender esse princípio. Quando você chega, quando eu cheguei na casa do Robinho lá 10 anos, eu falei: não, daqui 9 meses vocês vão ser pais. Se eu falasse na carne, nunca ia acontecer. Mas você fala naquilo que o Espírito de Deus se manifesta através das nossas vidas, aquilo que está na palavra de Deus. Então nós temos que aprender a dar ordem ao diabo e não ficar negociando com ele. Tem muitas pessoas que ficam negociando com o inimigo, às vezes cedendo, isso, aquilo. Não, dá ordem, seja usados. Nós temos que aprendermos, nós temos que usar a palavra de Deus. Nós somos o ponto de contato de Deus na terra. Deus precisa deste ponto de contato. Eu e você somos ponto de contato aqui na terra. E quando você se posiciona, Deus se manifestará através da sua vida. O Espírito Santo de Deus se manifesta através de cada um de nós, que nós somos filhos de Deus. E aí nós começamos a ver o sobrenatural, que para Deus é natural, começar a acontecer de uma maneira poderosa e tremenda, porque nós somos esse ponto de contato. Parece uma loucura. Por isso nós temos que orarmos de forma espiritual. Aquilo que Paulo escreve lá em 1 Coríntios 14:2, porque o que fala em língua não fala a homens, mas a Deus, pois ninguém entende, porque em espírito fala mistério. Eu sei que é uma rejeição muito grande na nossa alma quando nós começamos a falar em línguas, porque quando o homem começa a falar em línguas, sempre a alma dominou o homem. Quando você começa a falar em língua, Paulo diz que a nossa mente fica infrutífera, porque a tua alma ela para de comandar. Então aquele que começa a falar em língua, a alma dele fica perdida, deslocada, porque ela sempre dominou o espírito, mas ela não pode dominar, é o espírito que tem que dominar sobre a alma. E quando Paulo diz que aquele que ora em espírito ora bem, não ora a homens, mas ora a Deus em mistério. E nós precisamos, a palavra do Senhor diz que aquele que ora em espírito edifica a si mesmo.
Todos nós precisamos edificar a nossa vida. Eu tenho feito um desafio para todos, e aonde que eu tenho pregado e passado, se você começar a orar pelo menos meia hora por dia, durante 3 meses, e Deus não começar a fazer coisas grandiosas, poderosas, sobrenatural, se você não começar a ser contato com Deus aqui na terra, você venha falar comigo, porque eu nunca mais vou orar, porque eu sei que Deus vai fazer. E nós ficamos carnal, tudo na carne. E aí ficamos sofrendo, abatido, decepcionado, agoniado, sem força. Vemos muitos crentes, corocochô, eu passo por muitos lugares, vem igreja grande, bonita, cadeiras almofadadas, ar-condicionado, isso aqui, mas você olha para aquela plateia, vê as pessoas mortas. E nós somos o instrumento de Deus na mão do Senhor. Você é um ser espiritual, sobrenatural, que habita dentro de um corpo humano. Deus quer nos levarmos em nível maior. Quando Paulo escreve a igreja de Éfeso, que era uma igreja onde havia uma batalha espiritual muito grande, porque ali em Éfeso havia uma deusa por nome de Diana, que foi um meteorito que caiu, eles fizeram escultura da deusa Diana, e atraía multidões, procissões de todo canto para adorá-la. E os primeiros cristãos que se converteram ali, porque onde se adora outros deuses, o inimigo tem mais poder de agir, porque estão celebrando a eles na ignorância. Então, quando o povo de Éfeso começaram a aceitar Jesus, automaticamente veio uma guerra, um bombardeio espiritual sobre a vida deles, como nós não poderíamos imaginar. A história conta que havia um auditório para 24 mil pessoas sentadas, que havia fábrica onde produzia aqueles deuses. E os irmãos que receberam Jesus começaram a levar um bombardeio muito grande. E no capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo começa a falar: vocês têm que se fortalecer no poder de Deus, revestir de todas as armaduras do Senhor, para que você possa resistir os dias maus. Mas depois que você passar por tudo isso, você vai se tornar inabalável. E aí ele começa a falar sobre as armaduras, todo capacete, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, calçar os pés na palavra do Senhor. E no versículo 18 diz: orando sempre, Efésios 6, 18, orando sempre, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando, e com esta finalidade, com toda e a perseverança e súplica por todos os santos. Quem é santo? Aqueles que têm Jesus, porque Jesus nos santifica. Não só oramos por nós, mas nós devemos orar por todos aqueles que são santos. Nós somos santificados em Cristo Jesus. Ele diz que nós devemos orar sem cessar, sempre, com súplica no Espírito. Eu aprendi que orar no Espírito era você fazer uma oração silenciosa. Não, orar no Espírito, orar em língua. Oração silenciosa é você meditar ali. Paulo diz: você deve orar sempre no Espírito. Sempre está chegando pessoas novas. Eu ouvi um testemunho de um pastor da África, e ele era da Jocum. Ele conta que um dia ele estava orando no seu quarto, e Deus trouxe uma presença grande no quarto onde que ele estava orando, e de repente ele caiu ali, e ele foi arrebatado no espírito. E quem já visitou alguns países na África, existe alguns castelos na beira do mar, aonde que pegavam os escravos e prendiam naqueles castelos, naqueles porões, até chegar os navios para colocar esses escravos dentro dos navios para fazer comércio, vender para Portugal, para o Brasil, como nós sabemos a história. E quando
ele foi arrebatado no espírito, o anjo levou ele até um desses castelos. E ali ele viu diversos tipos de portas, fechaduras, aqueles escravos amarrados ou gemados dentro daqueles porões, naquelas cadeias, aquelas multidões estavam ali. E aí o anjo chegou e deu uma chavinha pequena para ele. Ele conta que viu diversos tipos de fechadura como ele nunca imaginava antes. E quando ele pega aquela chave, ele falou: o que é isso aqui? O anjo falou: com essa chave você abre todas essas fechaduras. E aí ele começou a tocar em todas as fechaduras, cadeados, todo tipo de fechadura começou a abrir-se e foi soltando um após o outro, e aqueles escravos saíam glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor, livre. E ele perguntou: mas por quê? Qual é o significado dessa chave? O Senhor falou: essa chave é a chave que a minha igreja deixou de usar na terra. É falar em espírito, porque em Romanos 8:26 diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede de maneira inexprimível sobre as nossas vidas. E aí ele chamou os irmãos, os missionários da Jocum, e começaram a orar pelas madrugadas, dia após dia, e estava na fila do banco, orando em línguas, baixinho, dirigindo, orando em língua, e ali estava orando em mistério. E um certo dia o Senhor falou para eles, havia uma cidade que havia um índice muito grande de pessoas que nascia surdo naquela cidade, mudo e surdo. E o Senhor falou para eles: vão lá na praça daquela cidade, instale um som lá e comece a tocar e cantar. Mas uma cidade de surdo e mudo, vai. E eles foram orando em espírito, montaram o palco e começaram a cantar e louvar a Deus ali. E todos que passavam para aquele lugar, Deus ia abrindo os ouvidos, começavam a falar, porque começava a orar em mistério. E nós, como igreja do Senhor, muitas vezes não damos a liberdade, o Espírito de Deus, para que o Senhor se manifeste. Amado, nós não sabemos o que acontece no mundo espiritual, das cadeias, das fortalezas, dos impérios, dos domínios, do sofisma, de tudo aquilo que está contra nossas vidas, contra a igreja do Senhor. E quando nós entramos na presença do Pai e começamos a invocar o Senhor e buscar a Ele, o Espírito Santo que sabe toda, o Espírito Santo que conhece a mente de Deus, começa a fazer um rebuliço, vidas são libertas, curadas, transformadas, portas se abrem, o poder de Deus se manifesta, porque Deus é fiel à sua palavra. É isso que nós precisamos. Ontem nós estivemos orando pela manhã aqui, acho que tinha uns 5 apenas. Muitos estão em piquenique, muitos estão viajando, muitos estão curtindo. E temos negligenciado, e por isso que nós não conseguimos tocar nas promessas, nas heranças que nós temos como filho de Deus. E aí nós encontramos alguns problemas. E aí eu vou correr atrás dos especialistas. Eu estou precisando de um psicólogo, um psiquiatra. Aí eu estou precisando de um bom médico. Aí eu estou precisando de um bom advogado. Se eu me curvasse diante do Senhor e desse liberdade ao Espírito de Deus, eu tenho certeza que todas essas coisas serão resolvidas. O problema é que eu oro só quando estou passando em crise. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar continuamente na presença do Senhor. Se as coisas estão bom, eu continuo orando. Se as coisas não estão, eu continuo buscando. Porque cada vez que eu busco, que eu estou nesta intimidade, nessa comunhão com Deus, Deus se manifesta cada vez mais. Porque eu e você somos ponto de contato de Deus aqui na terra. Nós vemos igrejas se preocupando hoje com métodos, copiando métodos, investindo em métodos, mas ninguém quer ouvir a voz do Espírito de Deus. Seja um instrumento e comece a profetizar
a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nunca voltará vazia para nós. Veja, o Senhor fala em Josué 1:8: não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Se você vive, se a palavra de Deus está na tua boca, se você medita na palavra de Deus, esses camaradas que faz yoga, esses budistas que ficam horas, dias, semanas meditando, os chineses, amado, esse negócio é nosso, esse negócio é para o povo de Deus. E nós ficamos, não, do diabo, não sei o que tal. Eles estão fazendo da ignorância, mas nós devemos meditar na palavra de Deus, fechar os nossos olhos físicos e começar a olhar com nossos olhos espirituais, meditando nas promessas, na provisão, naquilo que nós somos, naquilo que Deus tem para nós, naquilo que nós queremos, desejamos, aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. É eu e você, igreja do Senhor, que devo fazer isso. Não é o chinês, não é o budista. Esse negócio é meu e teu. Comece a fechar os olhos. Esqueça as coisas no teu lado e comece a focar na palavra de Deus, nos mistérios de Deus, que Deus vai falar contigo, Deus vai trazer luz, Deus vai trazer resposta, Deus vai manifestar na sua vida como nunca você imaginou antes. Deus fala aqui duas coisas. Primeiro, medite na minha palavra, dia e noite. E o segundo, repita essa palavra, fale a palavra. E você prosperará e será bem-sucedido em todas as coisas. Amado, Deus não mente. Deus não mente. Obedeça, repita, confesse. Porque quando você começar a meditar, o Senhor vai trazer revelação, vai trazer imagem no seu espírito, na sua mente, no seu consciente, inconsciente, porque nós vivemos apenas 1% do nosso consciente, 99% está no nosso inconsciente, e nós precisamos pedir ao Senhor para que traga luz nessas áreas inconscientes das nossas vidas. E quando nós aprendemos a meditar na palavra de Deus, não ficar esvaziando a mente, como muitos dizem para que Satanás, não, medite na palavra. Pare, desliga das coisas, dos seus afazeres, e medita nas promessas de Deus. Leia um texto, feche os teus olhos. Amado, eu leio um versículo, fecho os olhos e Deus me dá essas palavras, a mensagem toda. Aí depois eu fico, a hora que eu subo aqui, é como tivesse gravado um filme e começa a passar. E aí eu tenho que olhar no relógio, senão eu não paro de falar. Romanos 11:25, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Paulo diz, olha, não seja ignorante sobre esses mistérios. Deus não mente.
Veja o que Jesus fala em Mateus 5, 13, 14 em diante. Vós sois o sal da terra. Você crê que você é o sal da terra? Mas se o sal for insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem o esconde uma vela e coloca debaixo de uma bacia, mas no castiçal que ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, de modo que sejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. O que é um sal insípido? É aquele sal que fica lá na saleira. No saleiro não serve para nada. Se você deixar o sal lá no saleiro, você pode fazer a melhor comida e não salgar, não vai ter sabor nenhum. Mas quando esse sal sai do saleiro e entra em ação, então ele vai dar sabor ao alimento. Quando nós servimos a Deus, é quando nós saímos do saleiro. Quando eu sirvo a igreja, é quando nós ficamos. Quando eu sou um sal insípido, é quando eu fico dentro da igreja. Eu não me preocupo com aqueles que não conhecem Jesus. Então estou no saleiro, não estou servindo para nada. E Jesus falou: se não servir para nada, será pisado pelos homens. O inimigo quer pararmos, ele quer que você seja pisoteado. E o Senhor quer que nós saímos do saleiro e que nós influenciemos, que falar das boas obras, para que o nome dele seja glorificado. Eu já ensinei aqui, eu ministrei a semana passada, que só glorifica a Deus quem tem o Espírito de Deus. As pessoas do mundo, eles não podem glorificar a Deus, porque eles não têm o Espírito de Deus. Só glorifica a Deus quem tem o Espírito de Deus. Só dá glória a Deus quem tem o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que o nome dele deve ser glorificado. Ai, que oportunidade que vocês tiveram de dar glória a Deus. Amado, nós precisamos nos libertar da fé. Crermos na palavra de Deus. O que a luz significa? Jesus falou: vocês são a luz do mundo. Você crê que você é a luz do mundo? Se eu apagar a luz aqui, mandar os irmãos apagar a luz, todos nós ficamos iguais. Não existe cor vermelho, amarelo, preto, roxo, todo igual. Não existe cabelo arrumado, todo fica igual. Não existe sapato preto, branco, marrom, todos igual. Na escuridão é tudo igual, não há diferença. Mas a luz traz diferença. A luz expõe a verdade. A luz. Andar na luz é andar no sobrenatural de Deus. Se apagar a luz, todos nós ficamos iguais. Todas as roupas são iguais. Todo sapato igual. Todos somos iguais. Está tudo no escuro. Mas se você acende a luz, você vai ver as diferenças, as cores. A cada um de nós, cabelos, olhos, cores. 2 Coríntios 4:13. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Nós temos o Espírito de Deus, nós temos o espírito de fé, conforme está escrito: crie, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Eu repito, as coisas simples é muito mais difícil de crer. Naamã falou: olha, eu achava que
Eliseu sairia de lá, colocaria as mãos sobre mim, fazia uma oração, isso aqui, tal. Eliseu falou: não, vai lá no Jordão. Simples. Mergulha e sairá curado. Deus fala coisa simples para você, mas você não crê. Fala as coisas simples, o Senhor fala. A fala não é para a pessoa, a fala é para coisas. A fala não é para a pessoa, a fala é para coisas. Para que você mande o vento parar, a chuva cessar. Será que não está na hora de você dar ordem ao câncer? Seque. Será que não está na hora de você dizer AIDS? Morra. Será que não está na hora de você dizer enfermidade? Bate em retirada. Será que não está na hora de dizer miséria, Satanás, seus demônios, bate em retirada e não volte mais? Se você tem dificuldade de falar com os teus olhos, porque você está vendo, fecha os olhos, entre no Espírito e comece a falar, e você vai ver que Deus vai manifestar. Veja essa passagem que está lá em Números 20, do versículo 7, ali diz que, disse o Senhor a Moisés, o povo está murmurando, pela segunda vez por falta de água, e o Senhor fala no versículo 8, toma a vara, e junta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fale a rocha, o Senhor disse assim, fale a rocha perante os seus olhos, que ela dê as suas águas, e assim tirará a água da rocha, e dará de beber a congregações e seus animais. Moisés, pois, tomou a vara diante do Senhor, como esse lhe ordenou. E Moisés e Arão reuniu a assembleia diante da rocha. Moisés disse, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu água copiosamente, e a congregação bebeu e seus animais. Pelo que o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não me creste a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzirei esta congregação na terra que lhe dei. Essas são as águas de Miribá, porque ali os filhos de Israel contenderam contra o Senhor, e neles se santificou. O que Deus falou para Moisés? Moisés, você chame a congregação, você e Arão, e você vai falar com essa rocha, fale com ela, e ela vai produzir água. Moisés, ele pega a vara, e ele não obedece a Deus, ele açoita 2 vezes aquela rocha, ele chega e desce além ali. Deus falou a rocha, nós sabemos que a rocha é Jesus. Jesus pereceu somente uma vez, ninguém mais fica bofeteando o Senhor, não era para bater na rocha, não era para açoitar a rocha, era para falar com a rocha. E ele pega e se levanta a vara, reúne o povo, e ele bate 2 vezes. Eles já tinham passado um problema semelhante. Lá em Êxodo 1:17 diz assim, e partiu toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Sim por suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Redefim, e não havia ali água para o povo beber. Então o povo contentou com Moisés, dizendo, dá-nos água para beber. Respondeu Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Mas o povo, tendo sede ali, murmurou contra Moisés, dizendo, por que nós fizesse subir do Egito para nos morrer de sede? A nós e os nossos filhos e o nosso gado.
Pelo que Moisés clamou ao Senhor e disse: que hei de fazer a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, leva contigo alguns anciões de Israel e toma uma vara, toma a tua mão a vara, como feriste o rio, e vai-te. E eis que estarei diante de ti sobre a rocha em Horebe, e ferirá a rocha, e dela sairá água, para que o povo possa beber. E assim fez Moisés à vista de todos. A primeira vez, Deus mandou Moisés bater na rocha. A segunda vez, Deus falou para Moisés falar com a rocha. Antes, Jesus era o cordeiro. Hoje, Jesus é o leão de Judá. Jesus pereceu uma única vez, autossuficiente para todas as coisas, para você crer nele e ter toda a resposta, solução, cura, libertação, prosperidade, tudo aquilo que está inserido na palavra de Deus. Se você se rebelar contra o Senhor, você estará em maus lençóis. Moisés quis açoitar o Senhor novamente. A rocha é Jesus. Bateu. Foi desobediente. Chamou o povo de rebelde. Rebelde aquele. Mas o rebelde era o rebelde. Ele que era o rebelde. Tem pessoa que te chama de rebelde. E essas pessoas que te chamam de rebelde, é porque ela já é rebelde. Então, se alguém chamar você de rebelde, saiba que você estava debaixo de uma cobertura rebelde. E essa rebeldia de Moisés, não só ele, mas toda aquela congregação que eles saíram lá do Egito, não entraram na terra prometida. Não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Não é do jeito que eu quero, é do jeito do Senhor. Jesus morreu uma única vez e fez tudo perfeito. Tudo perfeito. João 8,12 diz: então Jesus tornou a falar dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se nós seguirmos, se nós andarmos, quantas vezes Satanás cria uma situação para nós se tornar rebelde contra Deus, murmurar, questionar, em vez de nós obedecermos. O problema é que muitas vezes o ponto de contato de Deus não está fluindo na sua vida. Eu e você somos ponto de contato. O salmista já falava no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se eu tenho a palavra de Deus, se eu ando com o Senhor, essa luz brilha, vai irradiar através da minha vida. Existe sim algumas coisas que você pede e Deus te dá. Existe algumas coisas que eu peço e Deus já me deu. Existe algumas coisas que você vai pedir, vai sapatear, vai chorar e Deus não vai te dar. É mistério. Mas lembre, porque aquilo que vem de Deus é bom, é perfeito e é agradável. Tem coisa que Ele não vai te dar. Tem coisa que você vai pedir, Ele vai te dar. Tem coisa que você está pedindo, Ele já te deu. Mas para que eu e você usufruímos da herança, nós precisamos crer, meditar na palavra de Deus, tomarmos posse de tudo aquilo que Deus tem para nós, reivindicar, tomarmos posse da herança, da justiça.
Porque a igreja do Senhor e o maior representante é o representante de Deus aqui na terra. O mundo está em caos. Não espere que o mundo vai melhorar, mas através da igreja ela transforma o mundo. Se você está esperando no próximo presidente da república as coisas melhorar, se você está esperando nos próximos senadores, se você está esperando no próximo governador estadual mudar as coisas, você está errado. Mas se nós deixarmos Deus ser Deus das nossas vidas, então as coisas vão ser transformadas. Nós vivemos da graça, mas para aqueles que não sabem andar na graça, a sua vida se tornará uma desgraça. Tem pessoas que não sabem andar na graça de Deus, e por isso a vida deles está uma desgraça hoje. Mas Deus está falando conosco. É o tempo de nós vivermos como herdeiros da justiça, e Deus fará coisas grandiosas na minha vida e através da sua vida. Amém, queridos? Vamos colocar em pé, vamos orar. O Espírito de Deus está aqui. A glória do Senhor está neste lugar. Eu profetizo sobre esta igreja que Deus começará a fazer coisas grandiosas através das vossas vidas, que você vai chegar num nível espiritual de relacionamento com Deus como você nunca poderia imaginar. Simplesmente creia, simplesmente comece a liberar palavra, simplesmente comece a meditar na palavra do Senhor, simplesmente comece a viver uma vida espiritual. Lembre-se que você é uma pessoa sobrenatural que está dentro de um corpo humano. Oramos a Deus. Pai, eu te louvo, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai. Nós vamos ouvir uma parte de um cântico aqui. Se você tiver liberdade, feche teus olhos. O Espírito Santo vai estar ministrando no coração dos irmãos. Comece a contemplar a grandeza, comece a contemplar as promessas na sua vida, comece a ver a sua vitória de uma maneira sobrenatural. Talvez alguma área da sua vida o inimigo tenha molestado, tenha causado tristeza, dor, angústia, sofrimento, mas Deus te trouxe aqui para que você saiba que você tem o Espírito da fé. Ele está sobre você. Que o Espírito da fé, ele está dentro de você. Que o Espírito da fé, ele se manifesta através da sua vida. Em nome de Jesus. Comece a visualizar o Espírito da fé, conforme está escrito. Aquilo que você crê, você vai começar a falar. Aquilo que você crer, você vai começar a dar ordem, começar a caminhar sobre essas palavras. Assim como Deus falou, haja luz, e houve luz. Esse é o papel da luz: esclarecer, trazer claridade, luz sobre aqueles que estão em trevas. Adoramos a Deus. Ser o templo do Espírito, a tua morada. Espírito Santo vem habitar em mim. Eu quero ser o templo do Espírito, a tua morada. Espírito Santo vem habitar em mim. Meu desejo é em te adorar, em te adorar.
Senhor, por cada um dos teus queridos que estão aqui, pela tua igreja reunida aqui nesta noite. Pai, nós tomamos posse desta palavra, daquilo que nós somos no Senhor, e que o Espírito Santo do Senhor se manifeste através da sua igreja, ó Pai. Pai, eu profetizo sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada um dos teus amados aqui, ó Deus, de coisas grandiosas, tremendas, maravilhosas. Eu profetizo, Senhor Jesus, que todas as promessas inseridas na tua palavra, nós usufruímos, nós vivenciamos, ó Pai. Tudo aquilo, Senhor, que estava prendendo, amarrando, oprimindo, caia por terra agora em nome de Jesus. Eu repreendo todo o espírito de incredulidade, e que a tua igreja avance, que a tua igreja cresça, que o teu nome seja glorificado, porque a igreja do Senhor precisa, Senhor, crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria, em revelação e discernimento, em comunhão contigo, ó Pai. Eu profetizo sobre a sua noiva, que teu nome já é glorificado dia após dia, momento após momento, ó Pai. Desperta cada um de nós, para que nós possamos viver esse nível espiritual, para que nós possamos, Senhor, fruir aonde quer que o Senhor nos leve. Eu abençoo a cada vida aqui, ó Pai. Nesta noite eu oro pelas pessoas doentes, enfermas, pessoas que estão passando, tomando algum tipo de medicamento. Eu estou liberando palavra de cura, palavra de libertação. Alguma área da sua vida, no seu lar, na sua família, que precisa de um milagre, eu estou liberando nesta noite, ó Pai, esta palavra de libertação. Profetizo portas abertas, profetizo um renovo, um refrigério, uma graça, uma experiência a cada momento contigo, ó Pai. Espírito Santo de Deus, que a alegria do Senhor esteja sobre cada um de nós. Estenda tuas mãos para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Dá um abraço, um aperto de mão no seu irmão, sua irmã. Uma ótima semana. Aproveita o feriado ainda.